Boa noite a todos, amigos e caros sportinguistas. Os últimos dias têm sido, infelizmente, marcados por uma grande tensão, uma grande incerteza, alguma ansiedade em relação à vida do nosso clube. E tudo isto, e acho que estaremos todos de acordo em relação a isso, era desnecessário. É daquelas crises que o Sporting dispensava muito bem nesta altura. Estamos a meio da época, estamos nas 4 frentes, e quando digo estamos nas 4 frentes, incluo obviamente o campeonato, no sentido em que eu considero uma frente ficar em segundo lugar, que eu acho que é um objetivo ao nosso alcance. Continua a ser um objetivo ao nosso alcance, uma vez que estamos apenas a 4 pontos do Porto. E a verdade é que fomos todos, de alguma maneira, surpreendidos pelos acontecimentos dos últimos dias, que resultaram essencialmente do seguinte. Vejamos então os factos. Sexta-feira da outra semana, o Presidente leu um comunicado no qual deu-nos a conhecer a intenção de solicitar a marcação de uma Assembleia Geral para janeiro para ratificar e sufragar a estratégia desta direção, com 3 ou 4 pontos basilares que me pareceram corretos e que eu referi na minha própria crónica anterior. E depois, nesse comunicado, aproveitou também para fazer críticas públicas aos jogadores e ao treinador, à equipa técnica. Entretanto, fomos jogar ao Nacional, ganhámos um jogo importante, como todos sabem. O Marco Silva, a seguir ao jogo, decide responder indiretamente ao Bruno Carvalho, ressalvando que não era uma resposta ao Presidente, mas lá foi dizendo que, na sua carreira como treinador, utilizou e preferiu sempre fazer críticas e elogios cara a cara, num registro mais frontal do que aquele que tinha sido utilizado pelo comunicado lido pelo nosso Presidente. Pois bem, isto aparentemente foi suficiente para o Bruno Carvalho ter marcado uma reunião, não sei se foi de urgência, se já estava marcada, não faço ideia, mas a verdade é que é indiscutível que essa reunião não terá sido muito pacífica. O Record hoje, por exemplo, fala que Bruno Carvalho terá dito a Marco Silva que a relação estava terminada, que terá falado em fim de ciclo. É óbvio que não sabemos se isso é verdade, não sabemos quais são as fontes, há sempre uma grande margem de especulação, mas pela reação que o nosso Presidente teve na sexta-feira na Sporting TV, uma coisa parece certa. A reunião não terá sido absolutamente pacífica e houve divergências. O ambiente não terá sido o melhor e de facto, a causa foi a resposta indireta que o Marco Silva deu ao nosso Presidente. Vou lá ver uma coisa. Eu, mesmo antes de o Bruno Carvalho ser eleito Presidente do Sporting, eu sempre achei que ele tinha um perfil indicado para o cargo. Sempre achei que ele tinha algo que falta ao Sporting há muitos anos, que é uma liderança forte, personalizada, carismática, firme, sem hesitações no rumo, com uma estratégia definida, sabendo bem até onde pode esticar a corda. Ou seja, para mim o Bruno Carvalho era alguém que se apresentava, ou que se apresentou, como um líder nato, que sabia exatamente os pontos fundamentais para exercer uma liderança num clube de futebol. Foi esta, de resto, a convicção que eu tive quando votei nele. Foi o que me fez votar, fundamentalmente foi isto que me fez votar no Bruno Carvalho nas eleições em 2013, porque de facto eu achava que ele personificava e trazia aquilo que nós precisávamos há muito tempo. De um presidente forte, de um regime presidencialista, que era a pessoa indicada para devolver o respeito ao Sporting. O respeito que havíamos perdido nos últimos anos com as direções anteriores. E a verdade é que os primeiros tempos confirmaram isso. Acho que ele, nesse aspecto, não foi uma desilusão. Tem exercido uma liderança forte. Tem sido um presidente atuante. Tem comprado muitas guerras com os nossos rivais e com outros agentes do futebol português. Sendo certo que eu entendo que a maior parte delas são válidas. Vale a pena apostar nelas. São guerras que nós precisávamos há muito tempo. É certo que por vezes teve que falar mais alto, mas o Sporting falou sempre muito baixo, não é? E portanto chegou a um ponto em que se não falasse alto, provavelmente já nem sequer seria ouvido. E o Bruno entendeu isso. E a verdade é que ele confirmou na primeira época aquilo que eu esperava dele, e porventura a esmagadora maioria dos sportinguistas, os que votaram nele desde logo, e até conquistou aqueles que não votaram nele. Portanto, aqueles que votaram no antigo regime, que votaram no Zé Coceiro. Mesmo esses foram sendo convencidos, até pelo rigor financeiro que ele veio introduzir. Tudo isso foi uma boa surpresa para uns, a confirmação para outros, como é o meu caso, daquilo que já se esperava dele. Pois bem, isso foi assim até a um primeiro sinal que ele nos deu e que me surpreendeu, pessoalmente, que foi a instauração de um processo em tribunal contra o engenheiro Godinho Lopes.
Obviamente o processo está em tribunal, não faço ideia quais são os fundamentos. O que sei é aquilo que vocês sabem, nem mais nem menos, é o que vem da comunicação social. Mas eu, nessa altura, comecei ali a notar um lado escondido de Bruno Carvalho. O que é que eu quero dizer com isto? Houve ali um radicalismo, uma impulsividade que eu não lhe conhecia, nem julgava que ele a tivesse. Mas também nós não conseguimos conhecer uma pessoa logo nos primeiros tempos. A pessoa vai-se dando a conhecer. E, portanto, essa foi a minha primeira desilusão. Foi um alerta, serviu um bocado como alerta. Espera lá, que o Bruno tem este lado que, se calhar, os sportinguistas também, a maioria, não conheciam, e que é um lado radical, um lado impulsivo, muito emotivo, que era uma coisa que eu julgava que ele não tinha, ou que sabia gerir bem as emoções, as suas próprias decisões. E quando ele anuncia a decisão de submeter à Assembleia Geral da SAD a votação do processo judicial e depois do clube contra a anterior direção, eu achei mal. Eu sei que a proposta foi aprovada, mas eu achei mal. O processo já está em tribunal, acho que é 1 milhão de euros que é pedido aos anteriores diretores, porque isso é lavar roupa suja, é algo que se pode virar contra o próprio Bruno Carvalho e é tudo o que o Sporting não precisa. Fazer uma guerra com o seu passado, ou com os fantasmas do seu passado, enfrentar e vasculhar novamente todo o passado em tribunal. Eu acho, francamente, que é algo... É retirar energia à ação deste Presidente e desta direção para outras coisas. Acho que ele devia empenhar-se no futuro, no presente e no futuro, e não em andar a responsabilizar o passado. Bastaria um comunicado, quando a auditoria estivesse terminada, em que se fizesse uma ampla divulgação das irregularidades cometidas, mas sempre neste registro. Nós fizemos a auditoria para cumprir uma promessa eleitoral, estamos a divulgar as conclusões para que isto nunca mais se repita. Não era preciso ir para tribunal, porque o Sporting não ganha rigorosamente nada com isto, só vai dividir o clube. E agora li recentemente que também parece que há processo em curso contra o mandato do José Eduardo Tencourt. Eu não sei se é verdade, vem nos jornais, parece que a auditoria está concluída e eu, francamente, desejo que não, que os processos tenham ficado aqui pelo Godinho Lopes, mesmo que haja irregularidades fortes, ou seja, essas irregularidades têm que ser denunciadas, mais do que andarmos em tribunais e em litígio com pessoas que, quer se gostam ou não delas, uns gostarão mais, outros gostarão menos, fazem parte da história do Sporting. E eu sou muito crítico, como sabem, em relação ao roquetismo e, portanto, estou à vontade para dizer aquilo que estou a dizer. Não acho que o Sporting tenha alguma coisa a ganhar com isto. Mas esse, dizia, foi o primeiro sinal deste lado menos desconhecido do Bruno Carvalho. E o segundo veio agora na segunda-feira, com esta reunião, que terá sido, enfim, é uma reunião forte no plano das divergências, terá sido uma reunião quente, em que o clima parece que esteve, como eu dizia há pouco, um pouco, enfim, aceso, não é? Não terá sido uma conversa simpática e que terá mesmo acabado com uma ruptura. E eu devo dizer uma coisa, eu achava que o Bruno Carvalho não era pessoa para fazer isto, porque reparem, se eu percebo que ele fica incomodado com uma resposta, ainda que enviesada, que indireta, de um subordinado seu, e que tenha como princípio que os subordinados não podem andar a criticar publicamente os seus superiores hierárquicos, estamos de acordo, isso em qualquer empresa, em qualquer associação, é válido. Quer dizer, eu nunca esperei que ele reagisse tão a quente. Então, quer dizer, o Marco Silva faz uma resposta, faz uma declaração na Madeira, domingo à noite, e depois há logo uma reunião segunda à tarde. Isto parece aqueles clubes de coletividade. Não sei se estão a ver, quando jogava sempre ao domingo, havia aquela reunião da coletividade à noite, a direção de emergência para avaliar a situação do treinador. Ou seja, vamos lá ver, o Bruno Carvalho tem que perceber uma coisa. Ele é que se pôs a jeito ao criticar publicamente o treinador e os jogadores. Se a crítica saísse do nada, eu era o primeiro a apoiá-lo, porque então teríamos aí, perante uma inversão completa e sem contexto e gratuita, de um quadro de superioridade hierárquica, como é óbvio. Mas não, a crítica surgiu numa resposta, tem um contexto. Eu repito, acho que o Marco até se tem portado bem, até na arte tenha sido deselegante na forma como respondeu, enumerou um princípio vago, ok, as pessoas entenderam como uma resposta, e foi, mas não foi deselegante, não foi mal criada. Muito bem, o Bruno Carvalho tem que perceber que se pôs a jeito, por um lado, e depois tem que perceber que, ok, tendo o direito de não gostar, não se resolve assim de um dia para o outro, quer dizer, como se fosse uma coisa extraordinariamente urgente. A autoridade
exerce de forma natural, exerce com silêncios, exerce com sinais. Se ele queria mostrar ao Marco Silva que não tinha gostado da resposta dele, ele deixava passar tempo. Haveria N maneiras de o fazer. Como eu dizia, com silêncios, com sinais, com pequenas retaliações, com uma guerrilha, como qualquer líder faz, que eu garanto que o Marco Silva não voltava a fazer uma coisa dessas. E isto vale também para os jogadores. Porque também se falou, quando ele fez aquela crítica no Facebook, que ele ameaçou, não sei se é verdade ou não, ele depois desmentiu os jogadores com processos. Eu não sei, como digo, não sei se é verdade, mas também, se houve alguma conversa mais quente, também acho mal. Com o Nani, por exemplo, acho que estas coisas se resolvem com mais calma, com distância, com frieza, que eram qualidades que eu julgava e quero continuar a julgar e a acreditar que o Bruno Carvalho tem. Depois, outro princípio básico de liderança, e eu não venho aqui dar lições sobre a forma como se deve liderar um clube, porque acho que o Bruno tem e continua a ter essas características e essas qualidades. Quer dizer, não se ataca jogadores e treinadores publicamente. Ou seja, isto é contrariar um princípio básico de liderança. O que se faz é exatamente o contrário, é defender as nossas escolhas até ao limite. E se o Bruno Carvalho escolheu o Marco Silva e se lhe deu um contrato de 4 anos, é porque acreditou nele. E mesmo que ele o tenha desiludido em alguns pontos, ele tem, para manter a sua liderança e a sua autoridade perante os sócios e perante o grupo, de continuar a defender o Marco Silva até à morte. É mesmo assim. Se no final da época não está satisfeito com a prestação do treinador, bom, então tem o poder de o despedir, de negociar uma rescisão de contrato, mas não é em dezembro e com reuniões assim marcadas de véspera. Isto não é o Sporting, como se costuma dizer. Eu julguei que isso fosse adquirido para o Bruno Carvalho. Julguei que fosse adquirido que os inimigos estão lá fora, não estão cá dentro. Até pela forma como ele sempre atacou o Benfica, o Porto, a Liga, os árbitros. Muito bem, criar inimigos externos. E esse é que merece a nossa energia, esse é que merece a nossa atenção. Não são os jogadores, não são os treinadores. Mas mesmo que, como eu dizia, o trabalho não esteja a ser o melhor, que ele sinta que a atitude dos jogadores não é melhor, que o trabalho do treinador não é o mais indicado, então que gira isto primeiro de forma privada, interna e privada, e que, sobretudo, saiba os timings de decisão do afastamento de uma equipa técnica. Não é assim no Natal, ainda para mais no Natal, entre o Natal e o fim do ano. Como digo, isto dá a ideia de uma pequena coletividade, em que o Presidente vai lá das 6 às 8. Não é o caso de Bruno Carvalho. O Sporting não é uma pequena coletividade. Depois, o que é que tivemos a seguir à entrevista do Bruno Carvalho na Sporting TV? Tivemos o artigo do José Eduardo ontem na Bola. Eu devo dizer o seguinte, eu acho impensável, eu não conheço também o Marco Silva, mas pelo aquilo que vou vendo dele, acho impensável que ele esteja no Sporting com uma agenda própria e para seguir interesses próprios. Acho que isso é completamente absurdo, é descabido e é uma forma do Zé Eduardo nos querer fazer de parvos, que é coisa que os sportinguistas não são. Se há uma coisa que nós temos é espírito crítico e lucidez para analisar as questões. E, portanto, não sei se foi a manda ou não do Bruno Carvalho, dá a ideia que foi que o Zé Eduardo faz estas críticas para que o Marco Silva fique mal perante os sócios, eu acho que o tiro vai-lhe sair pela culatra uma vez mais. Porque os sócios, como eu dizia, têm um sentido crítico, não são parvos, sabem perfeitamente que o Marco Silva não é pessoa para uma coisa dessas, porque se fosse, obviamente, tinha que ser despedido. Eu não estou a ver o Marco Silva a escolher a equipa em função dos interesses do seu empresário, ou que haja um grande desagrado interno em relação à forma como ele faz os treinos, como ele hoje no Record, ou como prepara as bolas paradas, ou como não aposta na academia. Quer dizer, isso tudo são disparates. Não tem outro nome. São coisas absurdas. Dizer-se que o Marco Silva não sabe fazer um treino, não sabe preparar um treino, não sabe preparar as bolas paradas. Mas quem é que avalia isso? É o Inácio? É o próprio Presidente? Quer dizer, como digo, o treinador precisa de autonomia. Tem de ter o poder de escolher os jogadores que entende, mesmo que isso não agrade ao Presidente, ao diretor do futebol ou aos sócios. Tem que ter autonomia, até para depois ser responsabilizado caso as coisas corram mal. Para que o Bruno Carvalho, no final da época, lhe diga, olha, demos-te todas as condições, mas os resultados não foram aqueles que nós esperávamos.
Não é com interferências na área técnica, não é com recados através do José Eduardo que as coisas vão lá. Sinceramente, acho que o Marco Silva nem merece uma coisa destas. Felizmente, parece que tem um grupo do lado dele, e isso é muito importante. E eu aqui também gostava de deixar uma nota importante e que eu acho que é relevante. É que muitos, se calhar, estão agora a embarcar naquele discurso: bem, o homem tem os dias contados, não foi despedido agora, este fim de semana vai para o próximo. Ou vai assim que perder o próximo jogo. Não. Eu aí não estou de acordo. Acho que o Marco Silva tem condições para continuar a fazer o mesmo trabalho, pelo menos até ao final desta época. Acho que o Bruno Carvalho tem aqui uma janela de oportunidade importante, que é, depois das coisas terem aquecido, depois das coisas terem quase estado na ruptura, que é passar agora a defender com uma legitimidade acrescida, que lhe advém do facto de ter aparentemente criticado ou posto em causa algumas decisões do Marco Silva. A partir daqui ele tem ainda mais legitimidade para o defender, e eu estou em crer que ele vai fazer isso, porque eu acho, no fundo, que ele também reconhece competência ao Marco Silva, não é? Acho que sim, estou em crer que sim, foi buscá-lo, deu-lhe um contrato de 4 anos, e portanto não estou aí tão pessimista como alguns que eu vejo por aí, que alinham naqueles cursos: o homem tem os dias contados. Por outro lado, em relação ao José Eduardo, qual é que eu acho que deve ser a reação? Isto sem prejuízo da própria decisão do Marco Silva de o pôr em tribunal, que já é conhecida. Qual é que eu acho que deve ser a reação da direção? É muito simples. Dizer que as declarações do José Eduardo, o artigo do José Eduardo, só responsabiliza ele próprio. Que o Sporting Clube Portugal não tem conhecimento das imputações que são feitas ao Marco Silva. Porque se o tivesse, teria que exercer uma ação disciplinar. E, portanto, eu acho que aí o Sporting tem que defender o Marco Silva. É o mínimo que se espera, não é? Em suma, estamos a terminar o ano. Amanhã temos um jogo em Guimarães. Eu espero que ganhemos. Não sei qual vai ser a equipa. Mas também me quero despedir de 2014 com esta mensagem, com esta ideia. Apesar deste lado mais impulsivo de Bruno Carvalho, que eu referi há pouco, ele também já mostrou que é pessoa para recuar. Que é pessoa para ser chamada à razão. É pessoa com bom senso, com flexibilidade. E isso é importante. Isso é importante. O saber recuar aqui, como parece que foi o caso do Marco Silva, não é uma fragilidade, não é uma fraqueza, nem é perda de poder. Ele não perde nada disso, nem perante os seus subordinados, nem perante os sócios. Pelo contrário, mostra equilíbrio, mostra que sabe voltar atrás, que não é pessoa para insistir no erro, para ir com a cabeça contra a parede, como se costuma dizer, e isso é um sinal positivo para o futuro. Porque assim, ele também está a aprender. Ele nunca foi presidente de um clube, ainda para mais estreia-se logo com o Sporting, não é? Portanto, é normal que haja erros. Como ele dizia, ele toma 50 decisões por dia, não pode ser comparado a quem toma uma decisão por ano, não é? E, portanto, isso, se calhar, também estas crises, estas fases, fazem parte, tenho a certeza, do processo de aprendizagem. Eu, no lugar dele, se calhar, muito provavelmente, não é? Se calhar, cometeria muito mais erros, porque não é fácil ser presidente do Sporting. Ele está a começar, ele é novo. Vamos também acreditar nele e continuar a acreditar nele. Eu, pelo menos, acredito, na esperança e na convicção também de que estes erros tornam as pessoas mais sabedoras, mais fortes, dão experiência. E assim mesmo, pode ser que isto também seja bom para o Marco Silva, pode ser que as divergências diminuam. Isto sempre, como eu dizia há bocadinho, no estrito cumprimento pelo respeito, pela autonomia do Marco Silva. Isto é assim em qualquer clube, no Porto, no Benfica. Posso também dizer que se houvesse um treinador, um presidente que fizesse críticas públicas, como se o Filipe Vieira ou o Pinto Costa fizesse críticas públicas aos jogadores do Porto ou do Benfica, garanto-vos que também alguém iria responder, o jogador ou o treinador. Portanto, não pensem que isto é exclusivo do Sporting. Não. O que se tem que entender é, de facto, qual é a melhor maneira de liderar um clube de futebol. É ver como é que se faz, inovar naquilo que se pode, mas sempre tendo a preocupação de não esticar a corda, de ser razoável, ser justo, ser duro uma vez, mas ser depois amigo noutras vezes. Sempre neste equilíbrio, uma no cravo, outra na ferradura. Que o Bruno Carvalho não perca isso e aproveito para desejar um bom 2015 para todos os sportinguistas, que tenhamos alegrias. Eu estou convencido que vamos ganhar um título esta época, no próximo ano, e que esta altercação, esta agitação que houve nos últimos dias, provavelmente será esquecida rapidamente.